que a gente teve muitos problemas, né? Para vocês terem ideia, eu e meu pai, nós ficamos cerca de 12, 13 anos sem se falar. Então criou-se um bloqueio muito grande. E é aí que muitas pessoas, elas acabam camuflando coisas importantíssimas. Eu conhecia a cocaína, que eu não conhecia, até então só conhecia a maconha, e aprove o Senhor nos reunirmos aqui em nome dele, e onde tem 2 ou 3 reunidos, o nome dele, ele se faz presente. Amém. E ele está neste lugar porque nós sentimos a presença dele. E é por causa dele, é tudo para ele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então... Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso, do meu, do Adiel, do nosso convidado, o seu aí, que está dando essa oportunidade para a gente chegar na sua casa, seu trabalho, o nosso Multiforma Podcast. Um prazer, mais uma vez, estar entrando aí na sua vida, com o objetivo principal, que é falar da coisa principal, que é Jesus. Tenho certeza que nesse episódio, mais uma vez, você e quem estiver assistindo, quem você lembrar agora, vai ser abençoado também. Então, antes de passar para o Adiel, eu quero te intimar, hein? Ó, você tem a obrigação, tô te obrigando, hein? Mande esse link desse vídeo para o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Eu tenho certeza que esse papo aqui, mais uma vez, vai ser um papo abençoador, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar um joinha nesse vídeo e lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. @Multiforma Podcast. Tô diminuindo a voz porque o Adiel fala que eu tô muito acelerado. Brincadeira. E aí, meu irmão? Mais uma vez empolgado, hein, Thiagão? Porque eu já recebi muito aqui do nosso convidado. Eita, glória, hein? Glória a Deus. Fala, de Deus. Prazer mais uma vez poder entrar na vida de vocês, como o nosso pastor irmão Thiago fala. Mais um dia, hein? Hoje eu tenho um abraço pra mandar, Thiago. Eu sei que você também tem um abraço pra mandar pra uma pessoa especial. Eu tenho mesmo, não sei que não, mas não me lembro. O seu amigo lá do Rio, lembra? Rapaz, aí, ó. Mas eu vou mandar primeiro um abraço aqui. Pode mandar. Rapaz, assim, vou se assustar com o nome, hein? Roberto Carlos. Que isso? Mas é o meu irmão. Teu irmão. Saudade de você, meu irmão. Beijo, Beto. Betão, faz comigo não, meu amor. Te amo, irmão. Deus te abençoe, tá? Tiagão, manda um abraço pro amigo aí. Robson Muniz, primão do meu coração, mora lá em Itaguaí. Terra boa, hein? Tá perdendo um podcast, um Multiforma. Toda vez ele me lembra: Thiago, manda meu alô lá, meu abraço. E toda vez eu esqueço. Mas hoje, graças a Deus, Deus usou a vida do Adiel para lembrar. Robson, Evelyn, Robinho, Juninho, Rodrigo, Emily, beijo para vocês todos aí, tá bom? Deus abençoe a vida do ministério de vocês aí em Itaguaí. Deus abençoe. É isso, vamos pra cima. Vamos pra cima do convidado. Você vai falar dos nossos parceiros. Parceiros, tem que falar do nosso parceiro que eu quase esqueci, ó. Café de pote, o melhor café que você vai encontrar, café gelado. Você pode tomar ele gelado ou quente, aí com você. Vai lá na @Café de Pote no Instagram. Adquire esse produto. Esse aqui você vai tirar o olho que já tem dono, que é o nosso convidado. Vai ser abençoado com esse café de pote. Mas maravilhoso, hein? Manda um alô lá pra eles, manda um direct pra eles. Fala, como é que eu faço pra adquirir? Eu vi lá no Multiforma Podcast. Tenho certeza que você vai experimentar. O rótulo, como a Adiel diz que dura 3 meses no freezer, mas não dá tempo, acaba antes. Por quê? Antes. Acaba antes, né? Maravilhoso isso aqui, ó. @Café de Pote, Instagram. Adquiram lá o produto pelo direct, tá bom? E se no céu tem café, Thiagão? É café de pote. Rapaz, daqui a pouco a gente vai mandar uma empresa de slogan, hein? Se você vai se candidatar ano que vem para algum cargo político, estamos aí. Contrata nós. Aqui, outro nosso parceiro aqui desde o início é o Doce Alegria. Tem cooperado com essa obra, com esse ministério que Deus nos incumbiu aqui, né, Diel? E o Doce Alegria, eu tenho certeza que não só tem feito parte desse projeto, mas também tem sido abençoado de inúmeras formas lá. Então, que você possa estar comparecendo lá na loja lá, Estrada Mineira, número 1587. Isso. Correias. Passa lá. É a loja mais completa de alimentos e bebidas que você vai encontrar. Você vai encontrar lojas iguais, mais completa do que ela, não. Teu cara, Thiagão. Não é verdade? Como você tá tô sentindo que eu tô falando alto aqui. Jean, tô falando alto aí. Se eu tiver, tu me fala, hein? Aqui, Doce Alegria e Café de Pote são os nossos parceiros aí. E se você
tem alguma marca, algum produto que quer fazer parte desse projeto aqui, manda um alô lá pra gente no direct, no Instagram, que a gente conversa, a gente senta e encontra a melhor forma para isso, tá bom? Beijo grande para todos vocês. Sem mais delongas. Vamos que vamos. Nosso convidado, Tiagão, pastor, gente finíssima, botafoguense roxo. Botafoguense, né? Que enfatizar porque ele é botafoguense. Esse é. Ele vai falar mesmo que é, então já pode entrar pra ele. Meu amigo, meu pastor, Helder, seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Fica à vontade. Bem-vindo, meu irmão. Aí, falar da família. Fica à vontade aí. Pastor Tiago, Adiel, privilégio, uma alegria muito grande. Amém. Quero parabenizá-los por este canal evangelístico. Creio que muitas famílias têm sido abençoadas através de vocês. Que Deus continue dando graça e força e que vocês continuem, porque aquele que começou a boa obra através de vós e em vós é fiel para terminar. Amém. Deus não é obra de prefeitura e Ele não faz obra inacabada. Então vocês são um projeto de Deus e Ele está contando com vocês nessa obra. Amém? É uma alegria muito grande. Sou pastor Helder, né? Não ia falar que eu sou botafoguense. Não acredito. Mas já que ele começou, sou botafoguense, minha família é botafoguense. Quero mandar um abraço para minha esposa Efigênia, para os meus filhos Arthur e Samuel. Um abraço para minha mãe, Conceição também, meu pai Adão. Para toda a Igreja Metodista Wesleyana do Alto Independência, né, que agora estou com essa incumbência de pastorear aquele povo, aquele rebanho maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Amém. Mas é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Glória a Deus. Felicidade é nossa, né, Diego? Com certeza. Tiagão, Botafogo ganhou ontem, ele tá todo empolgado. Tá feliz. Tá feliz, sim. Tá feliz. Dizem que todo flamenguista já foi botafoguense um dia. Dizem. Eu não concordo com isso não, porque eu sou flamenguista. Mas quem fala isso é minha tia botafoguense. Beijo, Deia, te amo. Ela botava a camisa do Botafogo na gente pequenininha, rapaz. Só que ela tinha do outro lado dos irmãos, que era todo flamenguista, não conseguiu. Chegou a levar alguns pro jogo, para assistir os jogos no Maracanã, mas não deu certo, Deia, mas continuamos te amando, tá? Aqui, meu irmão, prazer nosso, cara. Prazer nosso. Como eu disse, em off aqui já estava sendo abençoado pelas tuas histórias aí, que tu vai poder compartilhar um pouco mais com a galera agora. Sim. Receber essa palavra inicial aí. Já posso levantar em Meu Deus do céu, rapaz, já fomos mais cheios. E eu conheço um pouco da tua história. Sim. Imagino que o Adiel também um pouco da história dele, né? Na verdade, conheci mais a tua história através de terceiro, de amigos seus, que viraram amigos em comuns, né? Quando eu te conheci, você já era pastora aspirante, que fala, né? É aspirante. Rapaz, quando eu te conheci, eu era diácono. Tem bastante tempo. Você congregava lá no Ponte Sandomar. Exatamente. Eu era diácono. Rapaz, então tem tempo. Tem bastante tempo. É verdade, não. Então já estava profetizando a tua vida. É isso aí. Mas foi pastor aspirante também, não foi? Fui durante 4 anos. Fui. Aonde que tu estava na época do diácono? Qual igreja? Metodista Wesleyana Quissamã. Quissamã. Isso aí. Lá com Moisés? Moisés Canhasse. Moisés Canhasse. Deus glória lá. Gente finíssima. Beijo, Moisés. Beijo. Ordinário. Samambaia de plástico. Mas como eu estava dizendo, eu conheço pouco da sua história por amigos em comuns que a gente tem, sabe? Bacana. E hoje eu tenho certeza que não só eu, mas outras pessoas vão ter essa oportunidade também. Amém. De saber o que Jesus fez, está fazendo e vai fazer na tua vida ainda mais. A gente geralmente começa com uma pergunta aqui, né, Diel? Sim. Como é que foi o teu encontro com Jesus, cara? Se você veio do berço evangélico chamado Al Shaddai, brincadeira, ou não, veio de outro contexto? Conta um pouco pra gente aí. O meu contexto é diferente, né? Sou nascido e criado na comunidade do Humberto Rovigatti, um bairro adjacente do Cascatinha, e a minha formação era católica, fiz a primeira comunhão, mas em 1993, o meu encontro com Deus foi na congregação, na época congregação, hoje Igreja Metodista Wesleyana do Humberto Rovigatti. Isso veio através da minha mãe. A minha mãe se converteu. Minha mãe, ela passava um processo muito difícil com meu pai. Meu pai trabalhava à noite, meu pai era alcoólatra, era alguém agressivo. Meu pai era uma pessoa que a gente teve muitos problemas, né? Para vocês terem ideia, eu e meu pai, nós ficamos cerca de 12, 13 anos sem se falar. Porque o meu pai,
Era uma pessoa que ele tinha problema com álcool, se tornava agressivo, e eu tinha que intervir, mesmo com pouca idade, para ele não agredir a minha mãe. A gente sabe que a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Sim. E quando você dá legalidade para o álcool, para os entorpecentes, para a droga, você também no mundo espiritual você se torna vulnerável a você se tornar uma marionete na mão do diabo. E meu pai era alguém que o diabo se aproveitava de tudo isso e toda vez que ele bebia, ele fazia isso. Então criou-se um bloqueio muito grande entre eu e meu pai. Sou filho único. E em 1993 me converti, em 1994 me batizei, 10/4/94. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. 13 anos, me converti. Na época eu trabalhei na livraria Joshua, trabalhei numa livraria também que tirava xerox, vendia CD. Fui discipulado pelo presbítero Fernando, pela sua esposa Margarete, pela sua cunhada Márcia. Esse trio foi um trio discipulador e abençoador que hoje vê pessoas frutificando. Você foi muito bem discipulado, hein? Muito bem discipulado. Nossa, eu tive o privilégio de pastorear essa linda família, né? Como pastor ajudante. É verdade. 2 anos e 4 meses. São meus amigos, são queridos. Quero até mandar um beijão para eles aqui. Pessoas que eu amo, que aprendi muito. E eu tive meu encontro com Deus foi esse. Batizado no Espírito Santo, em 1994 mesmo. Foi tudo nesse período? Tudo nesse período. Muitas experiências. Fui líder de adolescente, fui integrante de ministério de louvor, participei de muitos evangelismos, muitos encontros, muita coisa bacana eu vivi dentro de 4 anos, de 1994 a 1998. Dos 13 aos 17, vamos dizer assim. Isso, dos 13 aos 17. Rapaz, tu tá falando, tu veio só confirmar algo que eu penso muito, sabe? Eu, como um dos pastores da nossa igreja lá também, imagino, talvez você até pense como eu. Eu acho muito importante as experiências com Deus. Eu, particularmente, acho muito importante. Mas eu costumo dizer lá que, apesar de ser muito importante, a experiência ela não segura ninguém. Não. E você falando isso, veio esse pensamento novamente na minha cabeça, né? Porque você teve experiências, né? Tive muitas experiências com Deus. O problema é quando você tem experiências com Deus e dentro da sua casa existem pendências que você precisa acertar. E a minha maior pendência, a minha maior dificuldade dentro da minha casa era o fato de eu não conseguir perdoar o meu pai. Nós temos um personagem bíblico por nome Aitofel, que ele era conselheiro de Davi. Davi, quando ele adultera com Batseba, Aitofel, ao invés de procurar Davi e se retratar, Aitofel cria uma mágoa muito grande. Aitofel ele abandona Davi, vai para o lado de Absalão e para encurtar essa história, Aitofel ele se suicida. Aitofel ele morre com a mágoa. Eu entendo que asfaltar, perdoar é a mesma coisa que asfaltar. Você tem que passar por cima. O perdão na vida de um cristão, ele não é uma opção. Ele é uma questão de sobrevivência e uma necessidade. E é aí que muitas pessoas elas acabam camuflando coisas importantíssimas. Porque quando você não tem uma casa organizada, quando você não tem uma família organizada, quando você deixa álibis na mão do diabo, motivos para ele te acusar, você não é bem sucedido. Até porque o seu caráter ele tem que estar acima dos dons que você tem. Eu era batizado no Espírito Santo, eu era líder de adolescente, mas eu era alguém que estava andando errado dentro de casa, que não tinha um testemunho para dar para o meu pai. Aprendi muito com isso, sofri muito com isso. E como você falou, a Bíblia fala que nós precisamos ser firmes e constantes. E aquele que está em pé, vigie para que não caia. Sabe? O nosso adversário ele fica ao nosso derredor. O tempo todo. O tempo todo. Bramando, gritando como um leão, buscando a quem possa tragar. E é interessante porque se você pesquisar sobre o leão no reino animal, um leão ele só começa a gritar onde tem um ambiente cheio de leões reunidos quando ele identifica que tem um leão maior do que ele presente dentro daquele mesmo ambiente. Então por que o diabo brama?
Por que o diabo grita? Porque ele está em busca de uma oportunidade, porque ele sabe que na vida do cristão tem um leão maior do que ele, que é o leão da tribo de Judá. Então, isso é uma realidade que nós precisamos vigiar e nós precisamos ter a nossa casa em ordem, senão você não é bem sucedido dentro do ministério. E é interessante que eu não tinha nem programado de falar sobre isso, mas a primeira pendência que eu resolvi em 2008, quando eu volto para a presença do Senhor, foi procurar o meu pai. Foi uma das... É até difícil falar sem se emocionar, mas foi assim, uma das experiências mais marcantes da minha vida. Depois de 13, 14 anos, você ter um encontro com o seu pai biológico, amando do seu pai, né, do supremo pastor, esse Abba, esse pai que nos ama, que nos abraça, que nos perdoa. A primeira pendência que eu resolvi foi essa. E hoje eu entendo que se eu não tivesse tomado essa atitude, o meu ministério com certeza continuaria sendo alicerçado na areia. E o primeiro vento que viesse, porque veio muitos, já teria derrubado, já teria voltado para o mundo. E isso foi uma escolha muito sábia que eu tive através da minha esposa. Procurei meu pai e a partir dali eu entendi o que é você construir uma casa na rocha. É você resolver pendências para que o teu ministério seja bem sucedido. Meu Deus, hein? Benção. A gente vai voltar nessa história aí. Bacana. A gente vai voltar porque tenho certeza que vai ser o segundo episódio em sequência, né? Que vai enfatizar bastante essa questão do perdão, né? Perdão. O outro que a gente teve aqui também foi lançado antes desse. Pastor Silva também falou bastante sobre perdão, sabe? E Deus moveu tremendamente. Mas eu quero voltar lá dos teus 17 anos, né? Quando você se afastou dos caminhos do Senhor. Você acha que foi esse contexto familiar que te levou para esse lugar? O contexto familiar, ele ajudou, porque como eu falei, não havia uma vigilância e havia uma substituição de prioridades. Existem coisas na vida que são importantes e existem coisas na vida que são necessárias. E o problema é que às vezes nós somos mal-sucedidos porque nós não queremos taxar como necessário aquilo que nós taxamos que é importante. Nós substituímos. E era necessário eu resolver essa pendência. Aí entrou a questão da curiosidade e ali entrou a questão da orientação bíblica que nós temos no Salmo 1. O que a Bíblia nos orienta? Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E eu comecei a fazer alianças com pessoas erradas. Pessoas que chegavam para mim falando assim: poxa, vamos na exposição agropecuária, não tem nada a ver. Ah, esse papo de você namorar uma menina que não é evangélica, isso não tem nada a ver. E uma coisa também que me prejudicou muito foi oscilação em relacionamentos. Muitos namoros, muita coisa assim que acabou me afastando e acabou me levando à queda. Aos 17 anos eu caí, conheci as drogas. Isso se potencializa no ano de 2000, porque no ano de 2000 eu já trabalhava no McDonald's, eu era atendente no McDonald's e eu passei pelo processo de alistamento no Exército Militar, no Exército Brasileiro. Eu ia perguntar agora se você passei por lá. Seguiu o quartel? E eu peguei um ano difícil. Foi o ano 2000, que foi o ano do roubo do fuzil. Não sei se vocês lembram. Lembro. Na época era batalhão de infantaria motorizada, teve um roubo de fuzil, teve um problema sério. E ali potencializou, irmão. Dentro do Exército Brasileiro, eu conhecia a cocaína, que eu não conhecia. Até então só conhecia a maconha, lança-perfume e chá de trombeta. Então várias coisas você... A curiosidade, ela vai desencadear uma coragem, aonde você acaba tomando atitudes, tipo aquele Maria vai com as outras. Para você ser aceito, você tem que fazer coisas ilícitas. Então, nos meus 17 anos foi isso que aconteceu. Não queria saber de crente, não queria ouvir falar de igreja, mas tem algo interessante. Quando eu me desviei, em 1998, quando eu entro no mundo, quando eu volto para o mundo, quando eu começo a ir para boate, quando eu começo a fumar cigarro, quando eu começo a fumar maconha,
veio comigo um projeto de Deus. Porque se você perguntar para muitas pessoas que fumaram maconha comigo, cheiraram cocaína comigo, as pessoas não sabem meu nome, porque o meu apelido também era pastor. Na época do mundo, meu apelido era pastor. E eu ficava muito chateado com isso, porque o temor eu não perdi. E assim, as pessoas debochavam, né? Fazia meme. O pastor chegou, o pastor é salvação. A gente estava sem fumar um baseado. O pastor chegou, vai apertar um baseado. Porque na gíria do mundo, os maconheiros, eles falam isso. E aí, vai salvar um? Vai salvar um baseador? Eles falavam, pastor chegou, pastor é salvação. E eu ficava zangado com aquilo. Pô, eu ficava chateado. É por aí. O maconheiro fala, vai salvar um. O cheirador de cocaína, ele fala, e aí, vai bater um? Né? Pega a cocaína, o cartão ali. Infelizmente é isso. Então eu não entendia. Mas hoje eu entendo quando Deus tem um projeto. Ele faz até com que o ímpio seja um profeta na sua vida. E foi interessante porque há cerca de uns 3 anos atrás, tem um colega meu e o apelido dele é Angu. Não sei nem o nome dele. Angu. Encontrei com o Angu na rua e o Angu me deu um abraço. E o Angu, ele falou uma coisa, ele foi usado por Deus. Ele estava drogado, ele estava sob efeito de álcool, mas ele falou um negócio, ele me abraçou e falou assim, pastor, agora é oficial e agora é de verdade. Olha. O Deus que mudou a tua vida, ele começou lá, ó. Lembra? Tu nem gostava que te chamavam de pastor, mas tu já era. Tu ainda não tinha tomado a tua posição, a tua decisão, mas hoje é oficial. E aquilo me arrepiou, irmãos. Porque, sabe, eu vi que Deus usou muitos ímpios para profetizar na minha vida e não teve como eu fugir do chamado. Até porque a Bíblia ela é muito clara em relação a chamado, né? Nós vemos pessoas que Deus chamou e que estavam totalmente fora do projeto de Deus. Sim. Não é verdade? Vemos o chamado dos discípulos, por exemplo. O maior exemplo, eu acredito que o apóstolo Paulo, um homem que no caminho de Damasco, de perseguidor, se torna perseguido a partir do encontro que tem com Jesus, perde a visão, Ananias não entende muito bem, olha para aquela situação e fala, pô, mas o cara é isso e aquilo. Jesus fala assim, ó, para mim é um vaso escolhido. Então hoje eu entendo que eu sou um vaso escolhido, que recebi muitas profecias da boca de ímpios que Deus levantou para potencializar e para fazer com que minha mente cauterizasse que eu precisava de um posicionamento. Eu tive inúmeros bailes da minha vida que Deus falava comigo. O Espírito Santo falava nítido comigo. Um dia eu fui no campão de Piabetá, desci numa van, quando eu cheguei lá, MC Sabrina. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até ela, mas a MC Sabrina foi usada por Deus dentro do campão de Piabetá. Começou a cantar uma canção, aquela canção que diz, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Irmãos, e quando eu vi aquela situação que eu olhei para o alto, eu enxerguei a glória de Deus dentro de um baile e ouvi a voz do Espírito Santo falando, esse não é o teu lugar. E eu saí, irmãos. Aquele dia eu saí do baile, não consegui beber, não consegui me drogar, não consegui fazer nada. Eu saí pensativo, porque Deus usou a vida daquela MC para falar comigo. Rapaz, olha só, hein? Demais, né? Tremendo. Pastor, a gente infelizmente costuma ser assim, né? A gente rejeita algumas atitudes de pai, né? Como você falou do seu pai da bebida, a gente acaba embarcando no mesmo barco deles, né? Como é que foi isso para você? Um cara que tinha dificuldade, né, com o pai porque queria bater na mãe por ser alcoólatra, e você acaba se embarcando até de repente pior, né? Drogas. Apesar que álcool e droga, acho que não tem diferença, é tudo droga para mim, né? Umas são ilícitas e outras são lícitas, né? Porque tem a questão de um pagar imposto e o outro não. Mas são escolhas erradas, né? Quando a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo, isso é verdade. E quando a Bíblia fala onde superabundou o pecado, na verdade, ele se torna irresistível para aquele que alimenta mais a sua carne.
Eu vejo que a nossa luta diária é a mesma coisa que se você projetar uma briga entre dois cachorros pitbull. Se você pegar um pitbull, o nome dele seja... Vamos botar duas cores, um pitbull preto e um pitbull branco. Se o pitbull preto, você alimentá-lo, dando a ele uma porção 3 vezes mais que você dá para o pitbull branco, quando você, no dia da briga, qual é que vai vencer? Aquele que está mais alimentado. Então, por que eu perdi muitos anos da minha vida para a minha carne? Porque eu alimentava só a minha carne. Não ia mais em culto, não lia Bíblia. E eu não me preocupava em voltar a falar com meu pai. Eu achava que eu achava que o meu pai era o errado e eu era o certo. E quando você tem outro encontro com Jesus, Jesus fala assim, opa, peraí, eu ensino diferente. Aquilo que para você é o certo, para mim é o errado. Se o teu irmão errou contra você, o que a Bíblia fala? Espera ele vir até você. Não, negativo. A Bíblia fala, vá até ele. E quando a Bíblia fala 70 vezes 7, a Bíblia fala que a gente tem que potencializar a nossa capacidade de perdoar pessoas. Porque se nós queremos ser perdoados por Deus, nós precisamos entender o que é o perdão. E hoje eu entendo, hoje eu tenho propriedade para falar sobre perdão. Porque a retratação, ela não era importante na minha vida, ela era necessária. É uma questão de sobrevivência. Então, sobre a pergunta que você me fez, ajudou muito. Ajudou muito. O fato de eu ter virado as costas para meu pai biológico e ter desenvolvido uma mágoa, sabe o que eu fazia? Digamos que essa caneca aqui é um copo de veneno. Todo dia eu ia lá. Tomava um gole, achando que meu pai morreria. Só quem estava morrendo era eu. Porque quem estava tomando veneno era eu. Então, eu estava praticamente morto. Né? Eu estava numa situação que se Jesus não entra e que se eu não aceito o projeto que ele tinha, que seria iniciado na liberação do perdão e na restituição familiar, hoje com certeza não estaria aqui. Seu pai é vivo? Meu pai é vivo e o meu pai é uma bênção. Aleluia. Jesus restaurou. Eu e meu pai, nós nos damos muito bem. Eu e meu pai, nós vamos para mercado. Eu tenho um projeto lá chamado Mercado Solidário e são 5 equipes de 2 pessoas. Ficamos 2 horas ali panfletando na frente do mercado e eu faço questão de estar junto com meu pai, faço questão de sentar com ele, ter um tempo de mesa, um tempo de amizade, de aprendizado com meu pai. Hoje eu tenho prazer. Jesus restaurou. Quando a Bíblia fala que ele é o Deus que quebra todas as cadeias, ele quebra mesmo. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele é poderoso para fazer tudo isso, irmãos. Mas se você se posicionar, se você achar que tem coisas que você pode fazer pela sua própria vontade, você não vai ser bem sucedido. Eu posso enganar o Adiel, posso enganar o Tiago, posso fazer como Jacó, enganou o pai, enganou Esaú, mas no Val de Jaboque, quando o próprio Deus pergunta para ele qual é o teu nome, ele fala assim, eu sou Jacó. Então não tem como ser bem sucedido ministerialmente se você tiver pendências que não foram resolvidas. Aleluia. Esse acontecimento de pedido de perdão com teu pai foi logo na sua volta para... Sim. Eu retornei para a presença do Senhor. Eu conheci a minha esposa Efigênia em 7/7/2008. E eu, na 3ª semana de julho, eu voltei para Jesus trabalhando numa padaria. Ela era evangélica? Então, a minha esposa, na verdade, na época, ela tinha se afastado da quadrangular. E ela estava naquele processo de visitar igrejas. E ela teve um sonho. Ela teve um sonho que Deus colocava uma flor brilhando na mão dela. E essa flor, ela tentava se desvencilhar da flor e ela não conseguia. Porque Deus falava no sonho, essa flor eu coloquei na sua mão. E ela não tinha ideia que essa flor representava a minha chegada na vida dela. Tanto é que uma das coisas que mais me marcou, na época era o Orkut, né? Nós marcamos um encontro pelo Orkut. Ela não é do bairro, não? Hã? Ela não é do teu bairro, não?
Então, na verdade, eu morava na Machado Fagundes nessa época, próximo ao colégio de CJ, e ela da Pedro Nava. Mas interessante que a gente nunca tinha se visto, né? E assim, o que me chamou muita atenção nesse dia que nós nos encontramos foi que, antes de falar nada, ela segurou na minha mão. E assim, nós estamos até hoje, né? Não soltamos a mão um do outro até hoje. Já são 17 anos de convívio, de dificuldade, né? Mas de sobrevivência também por graça e por misericórdia da parte do Senhor, né? Então foi isso, voltei para o Senhor e ela falou comigo, ela foi usada por Deus. Olha, você está voltando para Jesus, vai lá, pede perdão para o seu pai, recomeça e Jesus vai fazer tudo diferente. E assim ele fez. Você aceitou de primeira? Então, eu voltei para Jesus dentro de uma padaria, irmão. Eu estava trabalhando, eu era balconista, e até com o rapaz lá da igreja de vocês, o Carlão, o Carlos. O Carlos. Sim. Neném. Neném. Karate Kid. Karate Kid. Eu tô trança. Neném é um cara gente fina demais. E nós trabalhávamos juntos. E eu aceitei Jesus dentro daquela padaria. Eu vi o programa do Raul Gil, parei em frente à televisão, a Ana Paula Valadão começou a cantar aquele louvor. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. Quando ela começou a cantar esse louvor, irmãos, eu fui tocado de uma forma muito forte pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo me levou em lágrimas até o banheiro daquela padaria. E ali eu me arrependi, ali eu falei, olha, Senhor Jesus, eu me prostro diante de Ti, porque muitas das vezes eu tentei e fui mal sucedido, mas dessa vez vai dar certo. Porque eu entendo que esse Jesus maravilhoso que está sendo cantado, a partir de hoje vai ser a minha inspiração a prosseguir. E assim foi, irmãos. Aí fui convidado para ir num culto lá na Wesleyana do Quissamã. Cheguei lá, encontrei vários amigos, pastor Moisés, presbítero Flávio, outros amigos que eu fiz ali, igual o William, que é um amigão. Essa turma toda estava lá. E foi muito bom, foi maravilhoso, fui bem recebido. E ali estou até hoje nessa caminhada. Ali me desenvolvi, né? Fui líder do Ministério de Louvor, fui líder dos jovens, fui diácono, fui presbítero, seminarista, aspirante pastor. Só saí dali consagrado pastor em 2022. Foi o ano que eu cheguei lá na Wesleyana do Itamaraty. Glória a Deus. É interessante tu falando desse teu reencontro com o Senhor, né? Me fez lembrar a orientação de Paulo a Timóteo, né? Pregue a palavra a tempo fora de tempo, né? Sim. Quem poderia imaginar, né? Claro que a gente sabe o quão importante e fundamental é na nossa vida, né? A igreja local, né? Sim. Mas a gente precisa acreditar nisso também, né? Que é em qualquer lugar, mano. A gente precisa falar dele em qualquer lugar, né? É verdade. Muitas pessoas se retêm, né? Estão receosas em falar isso, em expressar aquilo que Jesus é na sua vida, né? Me desculpe aqui você que está me ouvindo. Eu nem sou muito a favor, sabe? Não é que eu não sou a favor, como é que eu vou encontrar palavras aqui, Jesus? É sobre essa questão de evangelismo no ônibus, sabe? Eu sou meio receoso com isso. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que falar de Jesus no ônibus. Sim. Sabe? Isso não quer dizer que eu não tenho que falar de Jesus para uma pessoa que está do meu lado. Eu tenho minhas dificuldades com quem fica gritando no ônibus, porque se o pastor grita, todo mundo vai poder gritar da sua religião. A minha dificuldade é essa, sabe? Sim. Mas, por outro lado, muitas das vezes as pessoas entendem o oposto. Não, então não tem que falar. Não, tem que falar. Porque quem poderia imaginar que você trabalhando numa padaria, nem Ana Paula Valadão poderia imaginar. Espero contar para ela esse testemunho. Vai chegar até ela. Foi canal de Deus na minha vida 17 anos atrás, irmãos. E olha, hoje, para a glória de Deus, irmãos, hoje eu, de 2 meses para cá, eu estou trabalhando em outro segmento, né? Hoje eu trabalho com vendas externas de insumo de padaria. E hoje eu atendo essa padaria. Olha. E o mesmo padeiro que falava de Jesus para mim também é o mesmo que está lá até hoje. Eita. E ele é pastor hoje, eu também sou pastor. E isso edificou muita fé dele. Primeira vez que ele me viu entrando lá, que eu dei a paz do Senhor para ele, ele falou assim, pô, Jesus é tremendo, né? Eu falei, Jesus é tremendo. Tudo começou dentro dessa padaria. E assim... É inexplicável, né?
O amor de Deus, ele é constrangedor. O amor de Deus, ele é como o pastor Tiago falou, precisa ser compartilhado a tempo e a fora de tempo. Saber explorar bem as ferramentas que nós temos, redes sociais, o tete-a-tete, né? Hoje, dentro da academia, onde você pratica atividade física, onde você joga futevôlei, você tem a oportunidade de falar do amor de Deus. E muitas das vezes até de boca fechada, com o seu testemunho, né? Evitando a roda dos escarnecedores, certas coisas, um modo de se vestir, um modo de falar. Então, hoje você tem muitos recursos e muitas ferramentas que você pode utilizar ao teu favor e a favor do reino para você evangelizar e ganhar almas para o Senhor, né? Verdade. Me chamou a atenção, a palavra de Deus diz que a mulher sabe dificular, né? Sim. Da sua hoje esposa, na época era namorada. Sim. Né? Quando você voltou para Jesus, falar para você se retratar com seu pai. Achei, assim, direcionado por Deus mesmo. Acho que Deus que realmente direcionou para ela para transformar a sua vida, né? Acho que você mesmo já falou com a gente que transformou, né? Depois do seu perdão. Sim. Fala um pouquinho para a gente desse momento aí que tô ansioso por ver. Foi um momento marcante, cara. Foi algo assim que é uma memória muito viva dentro de mim. Eu creio que acho que nem um Alzheimer conseguiria apagar de tão forte que foi. Porque você vê que pessoas, às vezes, que adquirem um Alzheimer com certa idade, passagens bíblicas, experiências com Deus, a pessoa não esquece. Então, aquilo que Deus faz é inesquecível. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe, eu não sei nem se eu consigo contar sem emoção. Fica à vontade. É algo assim tão tremendo, né? Meus pais, na época, moravam lá no Luiz Pellegrini, que é uma rua do bairro Boa Vista. E eu cheguei para minha mãe e falei, pô, mãe, hoje eu vou pedir perdão pro meu pai. Eu pedi perdão para ele, entrei na sala e praticamente quase 15 anos, né? Sem mencionar a palavra pai, né? E foi um momento, assim, renovador, né? Ele estava assistindo Fórmula 1. Na época tinha o Michael Schumacher. Michael Schumacher era aquele cara que ganhava tudo. Meu pai gostava muito de assistir. E eu lembro que ele desligou a televisão. E aquele momento ali foi um momento de presença de Deus. Pensa no momento que Deus entra desconstruindo, sabe? Todo conceito que você tem dentro de você de certo e errado. Porque a maior dificuldade que nós temos é se retratar com pessoas. Verdade. A maior dificuldade que nós temos é de quebrar certas coisas que precisam ser quebradas. Porque fazer o certo é difícil. Paulo fala, o mal que não quero fazer, estou fazendo com excelência, com maestria. Mas o bem, esse eu tenho dificuldade. E foi muitos anos de dificuldade. Então, o que me motivou a ir até o meu pai? A voz de Deus. Porque a voz do Senhor, ela dá o direcionamento que você precisa. E no momento que eu menciono a palavra pai, cadeias foram quebradas no mundo espiritual, a gente se abraçou, chorou, e foi um momento de um bálsamo de Deus, sabe? Aquele momento que você recebe um bálsamo, aquele momento que você recebe algo da parte de Deus, e tudo aquilo que precisava ser quebrado, Jesus quebrou naquele momento. Foi tremendo, foi algo marcante que marcou a minha vida, marcou a vida do meu pai, marcou a vida da minha mãe. Meu pai ainda não se converteu, mas eu creio que um dia ele vai entregar o coração dele para Jesus. Ele é alvo de oração meu, da minha mãe, da minha família, mas eu creio que ele lembra disso, porque foi inesquecível para mim e inesquecível para ele. Aquele momento que Jesus preparou. E a partir daí, irmãos, graças a Deus, Deus abriu grandes portas para mim e eu vivi muita coisa bacana com Deus, né? Foi uma caminhada muito legal. Nesse período você não morava com eles mais? Ou morava com eles, mas não falava com eles? Não. Nesse período não. Eu deixei de morar com os meus pais, na verdade, em 2002, quando meu filho mais velho nasceu, o Arthur. Nós morávamos no Humberto Rovigatti. Eu recebi a notícia que ia ser pai. E o meu atual sogro lá na época, ele já é falecido, mas ele tomou um posicionamento dizendo, olha, eu vou no cartório, eu vou pagar e você vai casar. E eu casei com muita dificuldade, comecei a morar com a minha mãe, estava desempregado. Só que depois as coisas melhoraram um pouco. Arrumei um emprego num restaurante, trabalhei acho que no restaurante Massas Luigi na época, de caixa. E aí as coisas foram melhorando, consegui alugar uma casa.
consegui comprar móveis usados. Então, minha mãe falou comigo. Minha mãe é uma pessoa que eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Minha mãe é uma pessoa que tem uma opinião muito forte. E ela não é de voltar atrás naquilo que ela fala. Ela falou, olha, você pensa bem. Você pode até continuar morando aqui, tal, mas depois que você sair daqui, você não vai conseguir mais voltar. Primeiro que você não fala com seu pai. E segundo que não tem como. Não vou ter como trazer você para voltar aqui. Mas aquilo foi um projeto de Deus, irmãos. Porque o que acontece? O casamento foi mal sucedido. Fui morar em República. Pensa, um quarto mobiliado com 6 beliches. Você acordava de madrugada. Você via pessoas se masturbando do teu lado. Você via pessoas usando droga. Pessoas com faca na mão. Pessoas que você andava na rua, estavam usando a sua roupa. Pessoas que tinham uma conduta violenta, e eu morando ali. E Deus tratando. Depois fui morar lá perto da Wesleyana Central. Pensão também, quarto mobiliado. Cada vez mais destruído pelas drogas, pelo álcool, pela prostituição, né? Passando inúmeras vergonhas. Tive um emprego muito bom ali onde é o Terê Cascatinha, que era a Gráfica Jorgon. Não me tornei um impressor gráfico por irresponsabilidade minha, porque eu valorizei mais as drogas do que a vida profissional. Trabalhei com um cara sensacional, o Adriano. Um cara que foi um pai para mim. Aquele cara foi um pai para mim. Foi uma pessoa de suma importância, porque a figura de pai para mim não existia. Eu tinha um bloqueio com meu pai. E aquele cara conseguiu ser um pai para mim. Sabe? Eu lembro que eu não tinha uma televisão. Ele foi e comprou uma televisão para mim, botou dentro da minha casa. Então, assim... Ele era cristão? Não era cristão. Eu acho que ele é católico. Ele é um baita de um impressor gráfico até hoje. Ele é contrabaixista de uma banda de rock também. O cara é sensacional, o cara é maravilhoso. E Deus colocou pessoas na minha vida para investir um pouco nesse sofrimento. Mas Deus foi apertando o parafuso. Quantas e quantas vezes eu ia trabalhar, tinha a lanchonete do vizinho, onde é a praça do skate, eu ia a pé trabalhar e eu trocava o vale transporte por salgado. Eu pesava aí em média 57 quilos. Então, assim, eu sei o que é você passar dificuldade. Eu sei o que é você chegar dentro do mercado, você pegar um pedaço de calabresa cru e quebrar e botar na boca e comer, porque você não tem o que comer. Eu sei o que é você pegar um pedaço de bacon lá e você comer aquilo com risco até do segurança te prender, te agredir, te bater. Eu sei que é dormir dentro do Esporte Clube Cascatinha 2 semanas, porque eu não tinha para onde ir. E é interessante que meu filho hoje treina no Esporte Clube Cascatinha. E o Espírito Santo esse dia me levou no mesmo lugar que eu dormi 2 semanas. E o Espírito Santo falou comigo assim: eu sou o Deus que muda a tua história. E hoje eu te trago no mesmo lugar, mas de uma forma diferente. Glória a Deus. Irmãos, eu fico arrepiado, eu sinto muita presença de Deus falando isso, porque, sabe, Deus ele é tremendo. O que ele fez com Pedro, ele fez comigo. Pedro sai de um mar onde ele não pegou nada, ele volta no mesmo mar, no mesmo lugar, no campo da impossibilidade, na zona da frustração. E ele faz uma pescaria maravilhosa ao ponto de compartilhar com outras pessoas. Então, o que eu acho interessante, tudo aquilo que Deus te dá, não é para nós retermos, é para compartilhar. Então, que bom é compartilhar com vocês e com as pessoas que vão assistir isso. Talvez alguém frustrado, decepcionado, desanimado, que às vezes olha para mim e fala assim: pô, esse pastor aí, mas está conhecendo um pouco da minha história. E eu creio que a minha história pode ser inspiradora para quem está lá no fundo do poço. Talvez tem gente aí que está com dificuldade financeira, que vai chegar esse vídeo e a pessoa vai ser abençoada. E eu creio, irmãos, eu creio que tudo que Deus faz com um propósito. Não é verdade? Isaías o descreve de uma forma sensacional. Isaías 64, capítulo 4, diz que desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías também, se eu não me engano, capítulo 43,
versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou. Não há ninguém que faça escapar pessoas de minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Mas o agir de Deus na minha vida me trouxe aqui hoje com um propósito. Para que alguém seja abençoado, para que um desviado volte, para que uma família viva um processo de restauração, para que o perdão seja liberado e para que cadeias sejam quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. A voz é minha, a voz é sua, mas a palavra que nós estamos falando aqui não é nossa, é de Deus. Amém. Não é verdade? Aleluia. O homem tá fiado, hein, Tiago? Tá vendo aí? Eu falei que um off a gente já tinha sido abençoado, rapaz. Deus é bom demais. Meu Coisa Deus linda, do hein? céu, rapaz. Rapaz, Calma, fica à vontade, ó. Calma aí, aqui, rapaz. O menino tem uma espada. tá vendo, rapaz? Aí, às vezes Não é mentira, não. as pessoas falam assim com a gente, vocês quase não falam, mas se eu falar, eu vou estragar o negócio. É verdade. Eu seguro até meu aleluia, meu amém aqui, senão Eu dou um gosto. Mas, ó, tremendo. Meu irmão, escutando um pouco da tua história, eu vi algo. E eu queria saber se você tem essa consciência que eu vou falar depois de uma certa maturidade ou sempre teve. É curioso, porque eu vi nos seus relatos, tanto como você entrou no mundo das drogas, né? A questão da parte profissional, das dificuldades. Em momento algum, eu vi você culpando alguém. Sabe? E você sempre teve essa consciência ou com a maturidade veio essa consciência de que o principal responsável sobre a sua vida é você? Então, na imaturidade ela já existia e a maturidade adquirida após o reencontro que tive com Jesus em 2008 potencializou isso. Essa cauterização da minha mente que o maior responsável sou eu. Porque a gente precisa entender nos problemas que são desencadeados na nossa vida qual é o nível da nossa responsabilidade. E a gente precisa entender também quais são as intempéries e as dificuldades que nós estamos vivenciando, que nós queremos sair delas. E nós precisamos entender que a responsabilidade ali, ela não é só de Deus de fazer. Não é? João 11, Marta está afoita. Marta vira e fala assim: Jesus, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus fala para ela assim: poxa, Marta, teu irmão há de ressuscitar. E Marta está querendo dizer: Senhor, tu chegou atrasado, não tem mais jeito. Marta está jogando a responsabilidade toda em Jesus. E antes dele chamar o Lázaro para fora, ele dá uma ordem da pedra ser removida. E nós queremos que o Lázaro saia para fora, mas às vezes nós não queremos fazer esforço. A pedra é pesada, expõe, mas se eu fizer isso, mas tem um apelo lá, o Adiel pregou, tem um apelo, e o apelo é para o Tiago, não está no banco, é para o Tiago, o pastor, está lá no altar, sendo tratado, mas as pessoas estão me vendo. Mas eu preciso entender que eu tenho a minha responsabilidade diante de situações que eu quero que mude, porque se eu não desenvolver maturidade e responsabilidade, eu vou viver de mesmice. E eu vou ser uma pessoa igual o rio de Deus, Ezequiel capítulo 47. Eu vou ser uma pessoa que as águas estão nos artelhos e eu estou satisfeito. Eu vou no culto quinta, eu vou no culto sexta, assisto podcast todo sábado, eu vou no culto domingo, eu vou no culto jovem segunda-feira, eu vou no seminário. Eu estou super envolvido com a obra, mas eu estou distante do Deus da obra. Por quê? Porque muitas das vezes eu não me permito assumir a minha responsabilidade. Eu aprendi a assumir a minha responsabilidade quando eu me vi sozinho. Quando eu me vi dentro de um banheiro fétido do Esporte Clube Cascatinha, estando ali sem autorização de ninguém, por uma necessidade e por erros que me levaram até lá, ao ponto de eu estar ali, de não ter para onde estar. Era melhor estar ali do que ficar no sereno, na madrugada, numa praça. Eu tive um choque com a minha realidade quando eu vou morar em pensões, né? Quartos mobiliados. Eu tive um choque com a minha realidade quando eu tive praticamente 3 princípios de overdose, cheirando cocaína dentro de favela no Rio de Janeiro. Então isso tudo me fez enxergar a minha responsabilidade. Eu entendo que o maior responsável foi eu.
ter vivido tudo isso. Foi as minhas escolhas erradas. Rapaz, é necessário isso, né? Maturidade, a gente amadurece com responsabilidade. Pessoa que não tem responsabilidade não amadurece. Digo isso pela minha vida e algumas pessoas que eu conheço que, por ser jovem, ter tido diversas responsabilidades, amadureceu um pouco antes. Sim. A responsabilidade, ela faz que a gente amadureça. Sim. Verdade. Seus pais são casados? São casados. Meus pais são casados. Meus pais têm praticamente aí quase 50 anos de casado. Deve estar aí uns 45 anos de casado. Teu pai parou de beber? Parou. Desde Meu pai parou de beber já tem mais de 25 anos. Glória a Deus. Meu pai hoje tem 73 anos de idade. Meu pai deve ter parado com bebida uns 40 anos. Então tem... Bota aí... Pode se dizer 33 anos que meu pai parou. E meu pai é uma pessoa muito ativa. Meu pai, ele mora no Bela Vista, ele atravessa lá pelo Caxambu, ele anda no centro da cidade, vem para Itaipava. O cara é muito ativo. Então, assim, graças a Deus, ele não ficou com nenhum tipo de sequela por esse período que ele passou, sabe? Então, assim, graças a Deus, Deus tem dado saúde para ele tem conseguido viver. Quando você pediu perdão a ele, vou te fazer essa pergunta porque eu estou fazendo um curso Homens ao Máximo. Sim. Você conhece a do Arleana também? Conheço. Já fez, não? Já fiz. Fez. E lá a gente tem, né? Você já fez aula, não pode se falar muito, mas eu vou tocar nesse assunto de você pedir perdão, o perdão ser recíproco. Né? Muitas das vezes a gente, como pai, não chega com um filho e pede perdão. E houve esse fato, ele te pediu perdão também? Não, só você pediu perdão e voltou tudo Foi mútuo. Foi um tratar de Deus nas duas partes. Ele viu que errou também, reconheceu o erro dele também como pai. Ele, na verdade, aquele momento foi tão maravilhoso que a gente deixou de olhar para os erros e olhou para Cristo. Para a oportunidade que ele estava nos concedendo. E nós dois ali nos quebrantamos e liberamos o perdão um para o outro. Para a glória de Deus. Foi muito bom, foi muito forte. Aleluia. Impactante. Eu perguntei dos seus pais serem casados até hoje. A gente off aqui estava falando do casamento, né, das dificuldades do casamento. E eu imagino o quão impactante foi esse... A gente sabe que ninguém é perfeito, né, mano? Mas o quão impactante foi essa perseverança da tua mãe também, né? Ah, sim. Quanto te influenciou e influencia até hoje no casamento. Pô, né? Minha mãe a mãe é aquela intercessora que nós temos, né? Minha mãe ouviu muita coisa. Minha mãe recebeu muita palavra negativa, né? Dizendo que eu seria um projeto falido, dizendo que eu seria alguém mal sucedido na vida. Minha mãe e minha falecida tia, né? Minha tia Marlene foi praticamente minha segunda mãe, né? Uma intercessora também, alguém que lá atrás também me levou muito na igreja. Ela era membro da igreja Metodista Aslena do Morém, inclusive começou na casa dela, ainda tenho família lá no Morém. Então, assim, foram fundamentais. A minha mãe e a minha tia foram intercessoras que não desistiram de mim. Porque o que acontece? Quando você desiste de Deus, muitas pessoas desistem de você. Quando alguém desiste de alguma coisa é porque alguém desacredita. Se você hoje, Adiel, chegar e decidir fechar a Doce Alegria, é porque você desacredita que algo que já te entregou um resultado não vai te entregar mais. E o melhor caminho é você desacreditar e escolher outra opção, outro segmento para você seguir. Então, quando você se afasta da presença do Senhor, nós falamos até um pouco em off, a igreja ela tem que ter a percepção que ela precisa continuar sendo igreja. Não pode abrir mão dos seus hábitos. Tem gente que eu congreguei com pessoas há 5 anos atrás que não estão mais hoje. Que o tratamento... o fato de eu não ter mudado o tratamento com essa pessoa faz com que essa pessoa continue sendo próxima a mim. Eu não sou conivente. O que a Bíblia te ensina? Você amar o pecador e você denunciar o pecado. Você não pode ser a favor do pecado, mas você não pode abrir mão do pecador. Você não pode colocar uma carga
em cima de uma pessoa ao ponto dela se frustrar ainda mais, ao ponto dela se fechar ainda mais para o evangelho. Então isso é uma percepção que eu tenho hoje, que eu não aprendi com ninguém me falando, eu aprendi vivendo isso. Você se afastando da presença do Senhor e pessoas se afastando de você. Isso é muito importante, é muito sério. E a gente precisa ter esse cuidado, se relacionar com as pessoas da mesma forma que Deus se relaciona conosco. Aleluia. Independente estando na igreja ou não. Isso né? aí. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu acho que vai ser até uma coisa legal dos ouvintes ouvirem, né? Seu período de droga, você conheceu muitas pessoas e hoje pastor. Sim. E o senhor comentou que hoje também tem algumas pessoas do mundão que está na igreja, que você teve a oportunidade de conversar. Sim. Você já chegou a batizar algum desses irmãos que, Olha, na época do mundo... Dependente químico, eu não me lembro de ter batizado nenhum, não. Mas eu me lembro de algumas pessoas, por exemplo, que eu visitei dentro de psiquiatria, no pronto-socorro, pessoas que eu visitei na clínica, pessoas que eu ajudei através de ação social, que hoje não estão na mesma denominação, mas que estão firmes na presença do Senhor. Isso é uma alegria no coração. Uma alegria muito grande, né? Porque a multiforme graça de Deus, ela é maravilhosa, porque Deus não só trabalha em nós, Deus trabalha muito através de nós. Quando você entende que você é um cristão, um pequeno Cristo nessa terra, quando você entende que você pode ser um agente de milagre, você se torna uma pessoa útil. E você não retém aquilo que Deus te dá. Aquilo que Deus te dá, você compartilha. E você investe na necessidade alheia. Você estende a mão. Tem um texto bíblico muito interessante, quando Eutico cai da janela. Porque Paulo está pregando ali há muito tempo já. E Eutico cai da janela. O que me chama a atenção é que Eutico está caído. Paulo imediatamente ele para o sermão e vai lá estender a mão para Eutico. E o que muita gente está errando é que está confundindo que é tempo de parar com sermão, com críticas, com essas coisas, e é tempo de começar a estender a mão para alguém. É tempo de você quebrar preconceitos, é tempo de você entrar dentro de um bar e abraçar alguém, falar do amor de Deus para alguém. É tempo de você ir numa boca de fumo e você falar, olha, Jesus te ama. É tempo de você chegar perto de um travesti, de um homossexual e tratar aquela pessoa com dignidade, com igualdade. É tempo de você ter amizade com um candomblecista, com um bandista, tratando ele com dignidade e olhando ele como imagem e semelhança de Deus. Se esvaziando da religião, se esvaziando dos títulos e valorizando a graça, a misericórdia, até porque a misericórdia do Senhor é a causa, né, de não sermos consumidos, porque ela não é algo finito, ela é algo contínuo e renovável. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós, e nós precisamos ter misericórdia para usar e para oferecer pessoas que precisam. E eu entendo, irmãos, que independente de religião, Deus usa quem for para te abençoar. Deus usa quem for para te direcionar. Deus usa quem for para te estender a mão. E sabe uma preocupação, pastor Tiago, Adiel, que eu tenho? Teve um dia que eu estava refletindo e Deus falou comigo. Não foi ninguém que falou comigo. Deus falou nitidamente comigo. Existem pessoas que convidam pessoas hoje para um culto e a pessoa nega de ir, não é porque não tem uma necessidade de estar lá e ter um encontro com Deus. Tem muita gente que às vezes recusa um convite nosso de estar na igreja porque tem muitas pessoas que ainda não enxergam Cristo em nós. E sabe por que isso? Pelo excesso do sermão, pelo excesso das críticas, pelo excesso da religiosidade. É tempo de pararmos com o sermão e é tempo de começarmos a estender a mão para pessoas. Isso faz toda a diferença. Isso tem sido um marco na minha caminhada com Deus e no meu ministério. Amém. Seu ministério... Não, se ele fizer o apelo, você vai de novo, hein? Glória a Deus. Não, com certeza. Tremendo. Você tem... Quem te acompanha, né? A gente tem a oportunidade de seguir lá no Instagram, principalmente, né? A Adiel até mais um pouco, né? No futebol. Te acompanha um pouco mais de perto.
Eu vejo que você convive realmente, você está levando ao pé da letra isso que você está falando, né? Você convive com vários tipos de pessoas. Sim. Não só com pessoas cristãs, mas outros tipos de pessoas, né? Eu queria saber que conselho você daria para alguém que está te ouvindo falar dessa forma e quer exercer esse chamado, esse ministério. Porque, ao contrário de muitos, você fez o caminho oposto, né? Sim. As más companhias te levaram para um lugar ruim, mas isso não te impediu de hoje, restaurado e regenerado, de falar com pessoas que estão nesse lugar ruim. Exatamente. Porém, a gente sabe que tem pessoas que não podem ir lá, nesse lugar ruim. Seja do vício ou qualquer outro lugar ruim para ela, né? Sim. Que conselho você daria para alguém que está te ouvindo, está vendo e testemunhando o que Jesus fez e tem feito na sua vida, principalmente com pessoas que passaram por essa dificuldade? Elas querem ajudar essas pessoas. Que conselho você daria para essas pessoas? Então, o primeiro ponto, você tocou em algo muito interessante. Existem pessoas que negligenciam uma evangelização ou uma ida em locais porque ela entende que o local pode ser influente ao ponto dela ressuscitar o velho homem, de deixar de ser quem ela se tornou em Cristo para se tornar o que ela era na carne, né? Esse tipo de pessoa, se você é um novo convertido, se você é uma pessoa que você ainda não tem uma bagagem, uma estrutura espiritual consolidada, evite certos ambientes e evite certas pessoas. Não brinque com o pecado. Eu entendo que nós, como cristãos, nós temos que ser crentes águias. Mas você já viu alguma águia? Ela dá um voo, aterrissar, pegar uma cobra e tentar matar a cobra embaixo? Sabe por que ela faz isso? Porque mesmo sendo águia, ela respeita os seus limites. Ela entende que ela só consegue vencer a guerra com a cobra quando ela leva a cobra para um ambiente onde a cobra se torna fragilizada e a águia é mais forte. Então, o que nós precisamos vigiar é que aquele que está em pé vigie para que não caia. Não é porque você se converteu hoje que o céu é teu, você não cai mais e isso é balela. Você tem que vigiar, você tem que buscar, você tem que ter relacionamento com Deus, você tem que orar. E se você não tem estrutura para estar em certos lugares, não esteja. Hoje, 17 anos depois, eu volto numa boca de fumo tranquilamente. Mas se fosse com 1 ano pós-reencontro, 2 anos, eu não voltaria. Não voltaria porque, com certeza, eu não teria estrutura para estar naquele ambiente e sendo a mesma pessoa. E a outra pergunta, respondendo para você, qual é o segredo, né, das pessoas quebrar protocolos, quebrar os próprios bloqueios e verdadeiramente cumprir o seu chamado em Cristo? Porque, irmãos, pregar vai muito além do que um microfone na mão e um púlpito. John Wesley subia num barranco, ficava pregando para aqueles trabalhadores quando eles iam trabalhar. Os trabalhadores passavam, John Wesley estava lá pregando. E hoje? Hoje tem uma denominação chamada Igreja Metodista Wesleyana, que foi inspirada por um cara que pregava em cima do barranco. Um camarada que construiu uma história com Deus através de atitudes que ele toma. Mas sabe qual é o segredo? Para você deixar de ser quem você tem sido e se tornar aquilo que Deus quer que você seja, eu gosto de usar Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. A receita é: você precisa descobrir quem Deus é. Você precisa descobrir primeiramente quem Jesus é. Tem uma crise de identidade muito grande. Tem gente que não sabe quem ele é porque ele ainda não descobriu quem Jesus é. Quando eu descubro quem Jesus é, eu descubro quem também eu sou. Isso é bíblico. Jesus faz uma pergunta no coletivo. Os discípulos estão reunidos, ele fala assim: o que a multidão aí que nós curamos, passamos por ele, diz que eu sou? E eles falam: uns dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí do coletivo ele muda para o individual. E vós? Não é? Adiel, pastor Tiago, pastor Helder, quem dizeis que eu sou? Será que nós temos a mesma convicção de Pedro? De falar assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente eu sei quem tu é. Quando você descobre quem Jesus é,
você também vai descobrir quem você é. Tanto é que Jesus fala para Pedro, chama ele de bem-aventurado, fala, não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre a tua fala, tu disse quem eu sou, agora eu te digo quem tu é Pedro, pedra pequena, fragmento de pedra. Mas, independente disso, olha a grande obra, olha a tua responsabilidade. Porque quando eu descubro quem Deus é, isso vem através da revelação. E a revelação gera uma identidade, e a identidade gera um serviço. Você descobre quem Jesus é, você descobre quem você é e você descobre o propósito para o qual você foi chamado. Jesus fala, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta tua fala, eu edificarei a minha igreja. Veio a pandemia, fechou a empresa, destruiu famílias, a igreja passou por dificuldade, mas as portas continuaram abertas. Por quê? Porque aquele que edificou a igreja é o Senhor Jesus, ele é o dono dela. Então Pedro descobriu quem ele era, descobriu a sua identidade e descobriu o propósito que foi chamado. Se tiver essa crise de identidade, não dá, cara. A pessoa é levada por qualquer vento de doutrina. Eu já vi gente dentro da igreja que profetizava, falava em línguas, saindo da igreja, indo para Umbanda, colocando roupa, arriando despacho em cachoeira, e eu vi voltando quebrado, e voltando, e Jesus restaurando, sabe? E hoje tem um testemunho. E hoje, sabe, tem até, essa pessoa ela tem até uma doença física nela ainda, que é fruto dessa saída, dessa ida e vinda, né? Entre igreja e Umbanda, e quando ela volta restaurada, e Jesus faz a obra. E como Jesus usa essa pessoa, uma benção. E esses dias eu preguei e falei para ela, olha, não se conforme com aquilo que você viveu até hoje. Jesus quer fazer mais. Jesus quer te usar mais. Ele quer segurar na tua mão e falar, vamos entrar no rio de Deus? É tempo de profundidade, é tempo de águas profundas. Então o segredo é esse, Thiago, que eu levo para minha vida foi isso. Eu descobri quem Jesus é. A partir do momento eu descobri quem eu sou, eu descobri o propósito que eu fui chamado. Então eu consigo seguir nessa linha e ser bem sucedido a partir dessas experiências que você vive. Já que o Thiago falou do futebol, eu não vou perder a oportunidade de dar uma brincada. Joga bola aí, joga bola aí. Thiago sabe do projeto do pastor. O pastor não tem só o projeto do alimento, mas tem também do futebol, né? Futebol solidário. Isso aí. E o bacana é que todo mundo conhece o time do pastor Helder, mas não é o time da igreja, né? Tem pessoas da igreja, mas tem pessoas do mundo também, né? É uma coisa que o Thiagão falou que realmente envolve, né? Todo tipo de pessoa. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto aí. Quantas famílias já foram abençoadas? Puxa. Ainda mais que hoje é Dia da Família, né? Dia Internacional da Família. Quantas famílias foram abençoadas através do futebol solidário? Como é que faz para ajudar, né? O futebol solidário, na verdade, ele Deixa eu só dar uma cortadinha. Thiagão, ele chegou uma fase meio desanimado. Liguei para ele e falou, eu tô desanimado. Falei, Varão, desanima não, Varão. Futebol é assim mesmo, mas ó, pensa no propósito maior. O propósito maior é levar a palavra de Deus, abençoar as famílias, e ele, graças a Deus, está com os projetos até hoje. Glória a Deus. O futebol solidário, na verdade, ele nasceu no coração de Deus e Deus me deu uma direção há cerca de 13 anos atrás, né? O futebol solidário, ele nasceu aí mais ou menos em 2012, né? E foi algo assim muito tremendo, muito extraordinário, porque um dia Deus me deu uma direção de começar a organizar o futebol de campo com essa pegada de que cada um levasse 1 quilo de alimento. E o interessante é que começou de uma forma bem lenta, muita oscilação, né, dificuldade muito grande. Uma das maiores dificuldades hoje é você administrar a sua família e você administrar pessoas na igreja, no futebol. E Deus, ele é fantástico. Deus começou a colocar pessoas bacanas. Eu tenho pessoas que jogam comigo há 12 anos. Eu tenho, por exemplo, o Wellington, eu tenho o Robson, tenho
Paulo Vitor, que ficou bastante tempo, não tem ido por último porque ele está trabalhando em Uber, mas eu tenho pessoas que estão comigo há 12 anos. E o primeiro uniforme do Futebol Solidário foi emprestado pela Carbografite, que era uma empresa que eu trabalhei 13 anos, e eles me emprestaram, e a partir daí eu tentei com o vereador da cidade, que era voltado ao esporte, e ele disse para mim que não dava, e Deus levantou na época o pastor Emerson Ferreira, da Assembleia de Deus. O pastor Emerson conseguiu um uniforme para mim junto a uma pessoa lá de São José. Era do Botafogo não, né? Não, era tipo do Criciúma, preto e amarelo, uma gola que assim, pô, jogava com aquilo no som, era uma dificuldade. Depois Deus foi levantando patrocinadores, investidores, né? Nós já chegamos a ter 3 uniformes diferentes, né? E Deus começou a abençoar. A primeira pessoa que acreditou no meu projeto foi o Marco, que é dono da Autoescola Serra Verde, meu amigo até hoje, até forma de gratidão, ajudei ele na campanha política, né? Não conseguiu, mas é um cara que continua com um projeto social, continua lá no Boa Vista, ajudando crianças. A autoescola dele também é a única que atende pessoas com deficiência na região serrana, né? A única autoescola que tem um carro adaptado para PCD é a dele. E ele foi o canal de Deus na minha vida. Ele é um cara que nunca me negou um patrocínio. O Futebol Solidário começou no campo, depois foi para o society, e ali eu começava a organizar uma diária de futebol, começava 8 horas, acabando 4 horas da tarde, um festival beneficente. Fiz alguns projetos também junto com o Guilherme Vitorino, que é um cara sensacional, é um cara que eu admiro muito, é um cara também que tem um coração voltado a abençoar pessoas, muita coisa bacana. Veio o Mercado Solidário, veio o Natal com Jesus, é Natal Solidário. Esse projeto acontece todo ano. Aconteceu 3 anos na comunidade de Salomão Viana e aconteceu 1 ano lá na comunidade do Ciméria. Mais de 12 mil reais arrecadados de doações. E são pessoas aleatórias do Brasil inteiro e até dos Estados Unidos que doam, investem nesse projeto porque vê a nossa seriedade, né? Eu acredito que foram mais de 2 toneladas de alimentos distribuídos através de Futebol Solidário, Mercado Solidário, arrecadações. Vocês têm uma ideia, quando eu cheguei no Itamaraty, em 2023, o Itamaraty ele passou de 2 para 38 cestas arrecadadas e distribuídas, abençoando famílias. Itamaraty hoje ele abençoa cerca de 38, 40 famílias, através de um trabalho que, graças a Deus, a gente conseguiu construir, bazar beneficente, mercado solidário, e o futebol solidário continua, né? Só que hoje o carro-chefe da ação social, para mim, é o mercado solidário. O mercado Adib, parceira nossa, o Terê de Cascatinha, o Bramil, tem uma pessoa lá muito legal, que é a Elaine, que ela sempre consegue fazer uma vez por mês a arrecadação no Mercado Solidário. Você vai fazer compra, eu te entrego um panfleto, eu falo para você o propósito, você vem e deixa lá 1 quilo de alimento. Então, acredito que mais de 2 toneladas nesses 15 anos de pessoas foram abençoadas, irmãos. Sem medo de errar. Algo assim tremendo, extraordinário. O último festival que eu fiz foi só entre igrejas. Foi lá no Boa Vista. Não deu pra gente levantar o time na igreja. E foi muito bom, irmãos. Todo o alimento arrecadado ali ficou no Boa Vista, né? A presidente da Associação de Moradores, a dona Eva, ela abençoou famílias da própria comunidade, deu cerca de 23 cestas básicas. Então o trabalho é muito bacana, é cansativo, tem muita gente bacana que me ajuda e experiências fantásticas, né? A gente vive. Hoje nós temos cadeira de roda para emprestar, hoje nós temos muleta para emprestar, nós já investimos comprando televisão para pessoas, eu já tirei televisão dentro da minha casa e já abençoei pessoas. Eu já... uma vez ano passado, conseguimos tirar um morador da rua, arrumamos emprego para ele, casa mobiliada, 2 meses de aluguel pago, isso tudo através de trabalho social. Trabalho solidário, mais de 400 crianças foram abençoadas. Hoje eu tenho parceria com pessoas que têm óticas
e você consegue fazer um óculos num preço bem acessível. Hoje nós temos a parceria com a autoescola. Hoje você for na autoescola Serra Verde, você falar do Pastor Helder, você falar do futebol solidário, você consegue lá um desconto, você consegue um parcelamento até 18 vezes no cartão. Então nós temos parcerias, graças a Deus. E aonde a gente vai, Deus tem nos abençoado. Convivo com muitos ímpios ali no futebol solidário. Tem um momento de oração antes do futebol, né? Tem alguns que já são convertidos, teve outros que se fortaleceram nesse tempo também. Então são muitas experiências bacanas, sabe? Muita coisa. Nós já, através do futebol solidário, nós já pagamos ressonância para pessoas, nós já pagamos uma cirurgia para uma pessoa no valor de R$6.000, nós pagamos um ofício fúnebre uma vez no valor de R$3.000, na época da pandemia, sabe? O tempo que eu trabalhei dentro da Carbografite também foram muitas ações beneficentes ali. Então Deus tem me usado a motivar pessoas a investir no próximo. Às vezes pessoas me procuram, dão oferta, compram coisas, e tudo isso é repassado para pessoas que precisam, né? Vamos ver no Independência agora se a gente consegue já dar um start nesses projetos lá. A oportunidade de falar do amor de Cristo, né? Sim. Pegou uma cesta básica e a palavra vai junto. Porque o homem é afiado, né, Thiago? Hoje a arrecadação acontece geralmente uma vez no mês. Mensal. E a entrega também? A entrega também. Por exemplo, no segundo sábado de cada mês, nós fazemos o mercado solidário, as cestas são montadas e no domingo é entregue. Atende famílias da igreja e pessoas fora da igreja. São atendidas, né? E como é que faz para poder ajudar, cooperar nesse ministério aí? Então, cooperar nesse ministério, a pessoa pode entrar em contato diretamente comigo, né? Ela pode doar. Eu ganho uma cesta básica aqui, minha esposa também ganha, na minha casa só usamos uma, eu quero abençoar uma família. Nós temos uma família para abençoar. Hoje nós temos pessoas aí que o INPS cortou a aposentadoria, que nós ajudamos com cesta básica. Hoje nós temos pessoas que que trabalhou a vida inteira sem carteira assinada, estão com enfermidade, problemas seríssimos de coluna, de cabeça, que nós ajudamos com cesta básica. E é tudo um trabalho bem bacana, um trabalho bem discreto, e não tem nenhum tipo de foto constrangendo ninguém. As únicas fotos que são tiradas são do evento, tá? Para motivar pessoas a doar e a fazer também. Agora, nunca tirei uma foto entregando cesta básica, nunca toquei trombeta com o nome de alguém dizendo eu te ajudei, eu ajudei fulano, eu ajudei esse aqui. Você conta o milagre, mas você não conta o nome da pessoa que foi abençoada. Eu sempre gosto de prezar pela ética, pela integridade e pelo sigilo, né? Eu entendo que a minha mão esquerda está fazendo, a direita não precisa saber. E eu não preciso tocar trombeta, até porque a glória é de Deus, né? Então eu gosto de dar crédito sempre ao projeto, ao futebol solidário, ao mercado solidário, não ao pastor Helder, né? O projeto tem alguma rede social? Tem o futebol solidário e tem a minha rede social, que por ali eu divulgo bastante coisa, né? Instagram, TikTok, Facebook? Instagram e Facebook. TikTok também eu tenho, verdade. Não uso muito, mas eu tenho também, né? Então fala pra gente, é Pastor Helder? Helder Vilbert. Todas as minhas redes sociais é Helder Vilbert. Se você botar Helder Vilbert com W lá, você vai... Não tem outro, né? Não tem outro. Até conheço o Wilbert, mas é com U, né? Nosso amigo em comum. É o Wilbert, né? É verdade. Wilbert É do Beto, irmão da Carlinha. Fez aniversário antes, esposa do Rodrigo. Isso aí. Tá na Batista. Tem o Will... Não, esse é o Wilberton. Esse é o Will. É o Wilberton com W. O Wilbert é o Wilbert Alves. Eu confundi o Wilbert, então. O Wilberton também é meu amigo, prestamos serviço militar junto, tá na Batista Atitude, é pastor. Homem de Deus. Homem de Deus, uma benção. Olha o remédio aí. Remédio, gente. Que isso, Thiago? Não esqueça o remédio. Pastor, repreende esse celular, pastor. Tem que tomar remédio. Eu vou tomar daqui a pouco. Aqui, a gente tá chegando ao final. Rapaz, o tempo passou voando, Thiago. Rapaz, coisa boa. Maravilhoso, passa rápido. Acaba não, né? Passa, não acaba.
Você agora está num novo projeto, né? Como pastor. Sim, né? Está numa nova congregação. Verdade. Novo desafio. Novos desafios. Compartilha um pouco com a gente aí como é que tem sido. Eu no dia 23 de abril, eu tomei posse como pastor na Igreja Metodista Wesleyana do Alto Independência, né? E foi assim um misto de sentimentos, porque amamos e nos sentimos muito amados no Itamaraty. Aquela igreja maravilhosa, aquela igreja marcou as nossas vidas. Igreja mãe, né? E é uma igreja que sempre que eu tenho oportunidade eu vou lá visitá-los, tenho contato com muita gente ali. Tem um projeto bacana no que vem de viver junto com eles, que é o Retiro 2026, Retiro Espiritual. Mas Deus aprove o Senhor nos levar, né? Passar a Macedônia, atravessar a cidade e ir lá para Wesleyana do Alto Independência. Privilégio também de voltar a trabalhar com o pastor Maicon Dias. Sou muito grato ao pastor Almir Santana pelo tempo que trabalhei com ele, pelos ensinamentos. Grande homem de Deus, um pastor bíblico, já esteve aqui, vocês conhecem a história, um cara sensacional. Homem de Deus, gente finíssima. E o pastor Maicon, esse cara também maravilhoso, um cara sensacional, que me deu a oportunidade de ir para um seminário, que investiu no meu ministério, e hoje estou voltando a trabalhar. Foi teu pastor também lá no... Foi meu pastor. Xamã. Foi meu pastor no Xamã. Estudamos juntos no ICJ. Pastor Maicon é uma bênção, um grande homem de Deus. Homem de Deus. E tem esse desafio, né? Chegamos lá na comunidade, estamos lá, estamos felizes. Uma igreja bacana, uma igreja avivada, apaixonada pelo Espírito Santo, apaixonada pela obra de Deus. E o nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho maravilhoso que o pastor Juliano estava fazendo lá, que nos antecedeu, meu amigo pessoal também, uma benção. E é isso, né? O desafio é grande, mas a vontade também de fazer a obra de Deus é muito grande. Povo receptivo. Povo receptivo, povo apaixonado pelo Espírito Santo. Já começamos com a obra da cantina. Eita! Em breve faremos um almoço. Que gosta. Vamos lá, vamos construir aquela cantina. Em breve estaremos investindo também em outras áreas lá e Deus vai dando graça e direcionamento e nós continuamos na dependência da graça e misericórdia dele, né? Você gosta de comunidade? E você foi direcionado para a maior comunidade de Petrópolis. É isso, o maior bairro de Petrópolis. Verdade. Quanto tempo tá lá já? Independência? Você. Não tem nem um mês, né? Cheguei lá dia 23 de abril. 23 de maio faz um mês. Já deu para mapear os futuros objetivos a curto, médio e longo prazo? Rapaz, eu acho que é pouco tempo, né? Tem questões administrativas que nós precisamos fazer, cadastrar os membros, tem uma projeção de já começar as visitas, alguns já iniciei aquele primeiro contato, algumas projeções já foram passadas acerca de evangelismo, culto ao ar livre, bem esse perfil de comunidade, né? Isso é uma coisa que a gente já abraçou e pastor, ele precisa das ovelhas, né? Precisa ter uma liderança participativa, uma liderança parceira, para que você venha dividir as funções, né? Moisés, um cara sensacional, chegou no momento que Jetro falou a Moisés, começa a delegar as tarefas, você está sobrecarregado. Então eu cheguei nesse primeiro momento já falando com eles, eu conto com vocês, eu preciso de vocês. Fomos bem recebidos, já recebemos 3 novos membros na igreja, vamos receber mais um agora, no próximo domingo. Então Deus já está dando sinais que Ele é conosco naquele lugar. Se botar em média 4 por mês, hein, Thiago? Toda a comunidade aí. Bênção de Deus. Glória a Deus. Desafios novos sempre é muito inspirador, né? São bem-vindos. Os inspiradores são bem-vindos. Vai trabalhar com célula também, não? Temos o nosso GCL, né, que é o Grupo de Crescimento, Evangelização e Unidade. Ele acontece todas as terças. Hoje nós temos 3 GCLs funcionando. Estou com um projeto de iniciar um GCL no Estrada da Saudade, na casa de uma das famílias que foi recebida, do evangelista, né? Ele veio da Assembleia de Deus de Madureira, o Júnior, grande amigo, homem de Deus, evangelista Júnior, sua esposa Camila, sua mãe, né? Foram recebidos lá na igreja e eu estou com um projeto de iniciar, abrir um GCL lá na casa deles
para a gente começar esse trabalho bacana aqui no Estrada da Saudade também. Amém. Show de bola. Pastor, a gente volta a dizer que a gente está caminhando para o final, mas ainda não acabou, então vamos extrair mais um pouco aí, né? A gente, ouvindo a tua história, a gente percebeu que tu poderia passar a vida inteira falando da tua história. Sim, sim. Se teu ministério fosse contando o teu testemunho, tu falaria e completaria com êxito. Para a glória de Deus isso. Mas a gente sabe, como eu acho que você falou aí, mas não sei para quem que você falou para a pessoa assim, Deus tem muito mais para fazer na tua vida, não olhe porque Deus tem feito, enfim. Você falou sobre alguém aí agora há pouco, para a pessoa olhar para frente, sabe? Olhar porque Deus tem coisas grandes para fazer na vida dela. Eu imagino você como marido, como pai, como pastor também, mas como homem, no secreto do teu quarto lá, você deve ter seus desejos pessoais. E aí eu tenho feito essa pergunta de vez em quando para as pessoas, sabe? O que Deus tem falado no teu coração, ou o que você tem confidencializado para Ele, que pode compartilhar com a gente aqui. O que você espera no futuro aí para você? Olha, eu espero no futuro ver a obra do Senhor sendo consolidada dentro da minha casa e ter o privilégio de dizer, como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Um dos meus maiores sonhos é ver o meu filho, o Arthur, mais velho, e o meu pai rendidos a Cristo, entregando o coração a Jesus. Esses são os meus sonhos ministeriais, né? Sonho também um dia ter uma oportunidade de dar uma casa própria para os meus pais, que eles pagam aluguel. E sonho também a nível de nação ver o povo de Deus quebrantado, unido, vivendo aquilo que a Bíblia nos ensina a viver, sabe? Comunhão. Eu creio, sabe? Eu creio que há uma esperança de nós não enxergarmos bandeiras denominacionais e de nós enxergarmos o propósito que de que tem um céu preparado para todas as denominações, sabe? Eu sonho de ver sendo quebrado alguns conceitos errôneos na vida de alguns líderes, pessoas que, eu não vou me aproximar do Adiel, o Adiel é batista, eu sou wesleyano, não vou me aproximar do pastor Tiago, poxa, pastor Tiago é um pastor mais tradicional, eu sou um pastor mais pentecostal, sabe? Isso é uma coisa que eu sonho de ver sendo desconstruída, sabe? Pessoas olhando, pastores olhando para pastores e estendendo a mão, igrejas olhando para igrejas e falando, olha, nós somos um corpo, nós servimos em denominação diferente, sabe? Ver pessoas também dentro da política fazendo a diferença, dando bons testemunhos, um ambiente tão corruptível, sabe? Sonho também de ver uma saúde pública que consiga atender pessoas com dignidade, entende? São todos motivos de oração que nós colocamos diante do Senhor e só Ele pode fazer, né? Que a gente ora e vê os resultados sendo opostos, né? Mas vamos continuar orando. Isso aí é com Ele mesmo. Só Ele. Mas a gente tem tido esperança, né? Sim. Fé e esperança. Cristo em nós, né? É a esperança da glória. Isso aí. A gente tem visto fôlegos de esperança sendo levantados por Deus aí, né? É verdade. No âmbito municipal, estadual, federal, enfim. E também no ramo empresarial, né? Sim. Não adianta o Brasil, qualquer país é composto por políticos apenas, né? Uhum. A gente precisa, principalmente nós como igreja, a gente precisa entender que somos nós que influenciamos as pessoas. Verdade. Não as pessoas influenciam a gente, né? É isso aí. Muita gente se deixando levar por isso, né? Não, a gente está assim por causa do político e tal. Então está sendo igreja de forma errada, né? É isso aí. Nós temos a nossa responsabilidade como igreja. Nós temos um testemunho a zelar. E não é porque eu vejo pessoas mudando, pessoas se corrompendo, que eu vou mudar e que eu vou me corromper para aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer. Se a Bíblia diz que é para fazer assim, eu preciso fazer conforme a Bíblia. A igreja precisa ser bíblica. O cristão ele precisa ter a Bíblia como manual de regra, fé e prática.
Se eu não viver isso aqui, não faz sentido nenhum. O que adianta eu vir, trazer uma mensagem bacana, uma mensagem edificante, e eu não viver nada disso? Eu, no meu trabalho, eu querer atender um cliente que não é meu, eu querer, passar por cima de alguém que tá vendendo menos do que eu querer chegar e ter conversas ilícitas com coordenação, com gerência, querendo falar de alguém, sabe? Pô, mas eu sou cristão, eu sou pastor, mas ali eu não sou? Então eu preciso entender que o cristão, ele precisa ser o mesmo, independente do local que ele está pisando, independente das pessoas que ele está convivendo. Esses dias eu fui fazer um estudo. A empresa que eu trabalho, ela tem uma demonstração de vinhos, né? E eu não vendo, mas tem algumas pessoas que conseguem vender vinho e tal. No portfólio da empresa tem o vinho. E eu cheguei num determinado restaurante, o cara veio com uma taça, me entregou e ele falou assim: eu vou servir também o vinho para vocês. Eu falei: não, muito obrigado, mas eu não bebo vinho. Não, você não bebe vinho? Eu falei: não, aceito uma água. Se eu quiser me dar uma água, eu aceito. Não, mas você não vai experimentar? Eu falei: não, eu não vou experimentar. Eu não bebo vinho, não bebo bebida alcoólica nenhuma. Sou cristão, sirvo ao Senhor. Então, eu agradeço. Sabe? Porque se você abrir determinadas brechas para coisas que você julga nada a ver, eu vou ressuscitar aquele elder de 17 anos que desviou, indo para a exposição agropecuária, atrás de meninas e debaixo de uma palavra de pessoas dizendo: não tem nada a ver. Eu estava num ponto lá atrás que eu tomava Santa Ceia na igreja e estava começando a tomar cerveja e outro tipo de bebida na exposição e fora da igreja. Teve um dia que eu tomei cerveja e tinha um ensaio dos adolescentes. Eu cheguei no ensaio dos adolescentes, sob o efeito de cerveja, eu chamei o meu conselheiro, marcaram a minha vida também, Rose, Valdeci. Falei: a partir de hoje, não contem mais comigo, eu estou me afastando da igreja. Hoje eu bebi, não era para estar aqui, eu vim só para comunicá-los que a partir de hoje eu estou saindo da igreja. E eu saí com temor, porque eu vi que eu não conseguia fazer aquilo. Então a gente precisa ter essa preocupação, né? E eu oro também para isso, para que eu seja firme e constante, para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Maravilhoso, hein? Nós, o povo cristão, tinha que entender que nós somos uma árvore. Sim. Um galho para lá, um galho para cá. Cada galho é uma denominação, mas a raiz é uma só. Como você falou, de um dar a mão para o outro, realmente eu também vejo isso. A gente vê igreja uma do lado da outra, mas ninguém fala com ninguém, tudo diferente, parece que é outro povo. Nós somos um povo só, nós somos uma árvore. A raiz é a mesma, é Cristo. Nós somos só os galhos. Verdade. Isso aí realmente é uma coisa que entristece. Às vezes a gente vê certas situações, né, que chegam a entristecer nossos corações. Mas vou fazer igual você, vamos orar, né? Vamos orar, porque é ele que pode mudar isso daí. Diel, Tiagão, Pastor Helder não vai conseguir com orações, através das orações, talvez toque no coração e Deus consiga realizar esse desejo do nosso coração. É verdade. Amém. Vou nem falar ainda não. Termina aí. Não, Tiagão, fica à vontade. Você é um cara, Tiagão. Tô brincando, mas não faz isso não, rapaz. Pelo amor de Deus. Aqui, agradece aí. Pode começar você com Você já tá com vergonha, rapaz. Tá com vergonha? Meu irmão. Sem vergonha eu nunca tenho. Eu sou sem vergonha. Queríamos te agradecer Eu que por esse agradeço. convite. Muito obrigado. Você aconteceu mais de um ano depois do início desse projeto, sabe? Mas teu nome sempre esteve lá. Amém. E como você bem falou aqui em vários momentos da sua vida, prove ao Senhor que fosse nesse tempo. Glória a Deus. Eu tenho certeza, eu creio que você também tem um propósito para ser nesse tempo. Tem. A gente pode até não descobrir qual foi o propósito, mas que tem. Então, muito obrigado por ter aceito, Amém. por ter acompanhando, cobrindo a gente de oração, né? Com Iniciado esse episódio com essa palavra profética sobre nossas vidas, Amém. que é muito importante, né? Não é só porque é um programa
de redes sociais ou algo do tipo, que é fácil, pelo contrário, tem seus desafios também. E a gente conta com o reino de Deus, é um reino de amigos. Você é mais um amigo que Deus traz aqui para que possa nos abençoar. Amém. Então, muito obrigado, tá? Antes de você falar, o Adiel agora ele vai falar. Então, vou só ratificar o que o Thiagão falou. Já havia falado para ele algumas vezes, né? Seu nome estava na listagem, mas não é o Adiel e o Thiago que decide, né? Deus vai dando direção e prove a Deus ser esse momento. Eu acho que foi o momento certo. Com certeza. De você estar com a gente. Muito obrigado pelo teu sim. Tinha ficado preocupado por ser o dia da gravação, o dia do culto lá, mas bateu certinho. Você conseguiu estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado. Que Deus continue te abençoando nessa nova etapa lá na igreja, nesse novo formato de trabalho agora também aí na rua vendendo. E o nosso muito obrigado. Fica à vontade de dar uma palavra final para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer também, pastor Thiago, Adiel, né, por estar aqui e ser um cooperador, né? Eu entendo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém. E aprove o Senhor nos reunirmos aqui em nome dEle, e onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Amém. E Ele está neste lugar porque nós sentimos a presença dEle. E é por causa dEle, é tudo para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Então eu quero agradecer a vocês de verdade por estar aqui, um privilégio muito grande, é uma alegria muito grande. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem de reflexão para as pessoas nessa noite, de uma forma bem objetiva e de uma forma bem sucinta. Talvez pessoas estão assistindo esse podcast e estão querendo parar. E eu quero te dizer, não pare. 3 motivos para você não parar. Primeiro, não pare, porque se você parar, existem pessoas que vão parar junto com você. Segundo, não pare, porque tem pessoas que estão torcendo para você parar. E terceiro, não pare, porque Deus não quer que você pare. Continue em movimento, continue acreditando nos propósitos de Deus. E Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e Ele não nos falta. Amém. Amém? Não temos tudo o que queremos em Deus, mas em Deus nunca há de nos faltar tudo aquilo que precisamos. Porque o que precisamos nele, nós temos. Por isso, não pare. Essa é a mensagem que eu deixo para os ouvintes, para as pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Meu Agora Deus, eu não posso falar mais nada, Thiago. Você que foi impactado, aí você tem a oportunidade, tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui, está aí no seu trabalho, na sua casa, reencontrou o pastor na padaria, ele foi lá no banheiro dessa padaria e se reconciliou com o Senhor. Você tem essa oportunidade. Se você sentiu o toque do Espírito Santo em algum momento desse vídeo, ou se você se quer reconciliar com o Senhor Jesus, ajoelhe-se aí, se entregue sua vida novamente para Ele, faça uma nova aliança com o Senhor, aonde você estiver. Que eu tenho certeza, assim como creio que meus irmãos também têm certeza, né? Que o Senhor vai te abençoar aonde você estiver. Amém? Forte abraço. Não esqueça de mandar também esse link para o máximo de pessoas que você puder, para abençoar os seus amigos, seus irmãos, seus familiares, amigos de trabalho, amigos do futebol, amigos do projeto. Será bênção em nossas vidas também. Aleluia. Povo de Deus, forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Plugado Filmes, produtora de vídeo.